trazer aqui uma metodologia que eu chamei do caos à clareza. É uma metodologia de gestão de tempo. E eu chamei-lhe do caos à clareza porquê? Porque sempre temos novas funções profissionais, novos desafios de vida. O caos é um mal necessário. O caos existe, o caos aparece, a nossa cabeça fica desorganizada, a vida fica desorganizada. E aqui o desafio é voltarmos a centrar e a organizar. Então, apesar do caos ser fantástico nesta perspectiva, ele é necessário porque estamos, no final, vamos estar envolvidos em novos processos, em novas atividades que nos vão fazer evoluir. Então, ele precisa ser organizado e temos de ter consciência disto. Se alguma coisa não corre tão bem na nossa atividade diária, temos que olhar para isso com pragmatismo e dizer, ok, é o momento de parar e de organizar, de melhorar a forma como eu estou a fazer as coisas hoje em dia. Eu tenho um podcast, se quiserem consultar, no Spotify, chama-se Descoberta Cast. É um pouco falar sobre esta metodologia do caos à clareza, são 4 pequenos áudios e o que vos vou transmitir aqui um bocadinho hoje é sobre esses áudios. Portanto, o ponto número 1 dos 6 passos, o primeiro passo. O primeiro passo é aquilo que eu preciso que vocês tenham aqui como público também, que é ter um pensamento por resultados, com mentalidade de atrair e resolver desafios. Para quê? Porque é assim que nós preenchemos a nossa existência, com desafios que nos façam sentir bem, que nos deem energia. Então, para que isto aconteça, para que eu ter este pensamento de resultados, eu tenho que fazer algumas questões. E quando aparecem os desafios, eu tenho que perguntar que resultados é que eu pretendo com este desafio? Quais são os resultados que se pretendem obter com esta tarefa? E depois entender o para quê e o porquê. Está bem? Porquê é que me atribuíram esta tarefa? Porquê é que eu me atribuí a mim mesmo este desafio? Encontrar um motivo para isto. Depois de entendermos o porquê, passamos para a pergunta como. E o como tem mais a ver com o levantamento de necessidades. Ok, eu tenho um desafio novo, entendo o motivo, então vou fazer um levantamento de necessidades para perceber todas as variáveis que estão envolvidas. Depois de perceber todas as necessidades, surge outra pergunta, que é o e se? E neste e se, é aqui que estamos a criar nós mentalmente a listagem de tarefas e de atividades. É quando já conhecemos o problema, o desafio, quando já sabemos todas as necessidades, todas as variáveis envolvidas e já estamos no e se, a encontrar caminhos. Então começamos a criar a nossa lista de atividades e de tarefas. Então, quando não efetuamos corretamente estes esclarecimentos iniciais, andamos constantemente a fazer o quê? A apagar fogos. A chegar ao fim do dia com aquela sensação de insatisfação, do caos, do dever não cumprido, de não conseguir terminar o dia mentalmente. Não há um fecho mental para as minhas atividades. E o que é que acontece? Qual é a consequência disto? Aqui eu ouço muitas pessoas a dizerem vão para a cama e não conseguem dormir. Ok? Porque não houve um fecho mental das atividades do dia. Então há tarefas que têm mesmo de ser concluídas. O que acontece é que na nossa mente é mais doloroso, por vezes, pensar que temos que parar um bocado para pensar no desafio, para o planear, para planear o dia, para planear a semana. Isto é mais doloroso do que, por exemplo, levantar-me e estar só a reagir às tarefas que vão aparecendo. Mas no final do dia esta reação tem consequências. No final do dia, da semana, do mês. Então, estes pequenos pedidos de tarefas que surgem no dia-a-dia, eles podem existir, na verdade, desde que tenham um espaço na nossa agenda diária. Ok? Então, para concluir este primeiro passo, ter um pensamento de resultados com mentalidade de atrair e resolver os desafios que preenchem a nossa existência. E não fazer as coisas de forma alienado. Alienado é fazer por fazer. É o estar ocupado em vez de estar a trabalhar nas coisas certas. O segundo passo, agora que já
já percebemos que vão existir as tarefas e as ideias, o segundo passo é conseguir dominar, controlar estas ideias. É ganhar organização mental. E nós ganhamos esta organização da mente quando sabemos que todas as ideias e todos os registros estão num só local. Pode ser, se for na nossa cabeça, não ficamos muito tranquilos, a não ser que tenhamos pouquíssimas coisas para fazer. Mas quando temos muitas, então o que eu aconselho é mesmo arranjarem um local para depositar estas ideias. Então, ter como hábito capturar novas ideias, como se fosse uma máquina fotográfica, como quando vamos de férias e passamos por um sítio que gostamos e queremos eternizar aquele momento, pegamos na máquina, uma fotografia e ela fica na galeria de imagens do telemóvel. É um pouco semelhante para as nossas tarefas e para as nossas ideias. É tudo organizado num só local. No telemóvel temos algumas apps que nos permitem isso. Eu para mim, já usei agenda em tempos, hoje faço quase tudo no telemóvel e no portátil. Portanto, existem aplicações como o bloco de notas, o OneNote, o Obsidian, entre outras que eu também vou falar a seguir, e estas aplicações têm uma grande vantagem, que elas podem ser partilhadas digitalmente com outras pessoas. Estou-me a lembrar também de aplicações como o Google Drive, o OneDrive, onde podemos guardar as fotos, os documentos e partilhar com outras pessoas. Então, com isto ganhamos organização mental, tranquilidade, sabemos que todas as ideias e desafios estão no só local e conseguimos partilhá-las com a equipa de trabalho. Aqui a questão que eu vou levantar para o público é: qual é a minha capacidade de planeamento? Já alguma vez eu pensei nisto? Eu consigo planear? Qual é a minha capacidade de me organizar? E mais importante, qual é a minha disciplina para conseguir iniciar o planeamento, que é registar as minhas ideias e as minhas tarefas? Ok? Posso registá-las onde? Eu vou já deixar aqui alguns nomes: calendário do Google, no Outlook, Apple Calendar, no Clockify, Notion, Evernote, OneNote. Mais para a frente eu vou falar destas aplicações. Um livro, gosto sempre de trazer um livro, acho que é apropriado aqui ao assunto das bibliotecas. Então, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. O Stephen Covey, não sei se estou a pronunciar bem, ele traz-nos aqui um conceito de gerenciar a lista de tarefas. Ele criou aqui, na forma dele, a matriz de gestão do tempo. E criou esta matriz um pouco baseado na história de Eisenhower, que foi o 34º presidente dos Estados Unidos. Que ele fez uma abordagem prática à gestão de tarefas e à tomada de decisões. Nesta matriz, eles enfatizam o foco naquilo que é mais importante em vez daquilo que é mais urgente. Portanto, não é sobre fazer coisas, que estamos aqui a falar, é sobre fazer as coisas certas primeiro. Já disse isto, vou voltar a dizer, ainda vou dizer mais vezes. Então, porquê? Porque o que é que acontece quando não fazemos as coisas certas primeiro, quando não definimos prioridades? Então, se nós não definimos, o mundo vai definir prioridades por nós. O que é que acontece quando nós não decidimos? Alguém vai decidir por nós. Não há outra forma. O que é que acontece quando não agendamos aquilo que é importante? Acabamos por fazer só aquilo que é urgente, a reagir. Estamos a reagir. Então, quando é que podemos dizer que uma tarefa é ou não urgente? Porque é que uma tarefa se torna urgente? Alguém sabe? Podemos depois falar no fim. Eu vou já indicar aqui que a urgência tem muito a ver com datas, com prazos. Tem tudo a ver com prazos. Portanto, sempre que uma tarefa tem prazo, ela torna-se cada vez mais urgente quanto mais próximo tiver o prazo, a data, a hora de terminar essa tarefa. Então, o Stephen Covey dividiu a matriz do tempo em 4 quadrantes: importante e urgente. O segundo quadrante, importante e não urgente. O terceiro quadrante, não importante e urgente. E o quarto quadrante, não importante e não urgente. Por exemplo,
Corrigir um teste à última da hora é importante e também é urgente, porque estamos à última da hora. Organizar e planear a biblioteca, a gestão da biblioteca, é importante. Mas não é urgente, porque não tem um prazo, não tem uma data para o fazermos. Temos que o fazer constantemente. Enviar ou ler e-mails e mensagens constantemente. A maior parte deles não são importantes e nós assumimos-os como urgentes. Ir às redes sociais ou o que eu chamo atividades Netflix que não acrescentam ao nosso conhecimento, à nossa qualidade de vida, vão para o quarto quadrante, do quadrante do não importante e do não urgente. Atenção que eu disse que não acrescentam ao nosso conhecimento, à nossa qualidade de vida. Porque há coisas nas redes sociais e na Netflix que acrescentam. Matriz de gestão do tempo. O que eu proponho para vocês depois fazerem, depois deste webinar, em casa, na vossa organização, é ter uma matriz deste tipo, com os 4 quadrantes, onde a primeira coluna é todas as tarefas que vocês têm para realizar. Eu aqui escolhi algumas, corrigi testes para entregar amanhã, atualizar-me sobre as notícias nas redes sociais, responder a diversos e-mails e mensagens, ou preparar aulas com qualidade antecipadamente. Pronto, são estas as que eu escolhi. Se calhar tinha muitas mais. Qual é que é agora aqui o desafio? É pegar nestas tarefas e movê-las para a direita, para a coluna respectiva. Eu vou passar. Então, eu fiz desta forma. Eu classifiquei desta forma. O corrigir testes para entregar amanhã, coloquei no primeiro quadrante, importante e urgente. Depois, se vocês não estiverem de acordo, no final podem me dizer. O atualizar-me sobre as notícias nas redes sociais, para mim, considerei não importante e não urgente. Responder a diversos e-mails e mensagens WhatsApp é não importante, mas a verdade é que algumas podem mesmo ser urgentes quando pedem coisas assim para a última da hora. E é algo que eu não concordo muito, porque eu acho que tudo o que é urgente deve ser por telefone e não por e-mails ou mensagens. Se as coisas realmente há uma urgência que não se conseguiu prever ou controlar, então para mim, na minha forma de estar, é o telefone. Telefonar mesmo, chamada de voz. E depois a última tarefa, que era preparar aulas com qualidade e antecipadamente, foi para o segundo quadrante, importante e não urgente. Uma reflexão para vocês, público. Em qual dos quadrantes as vossas atividades vão ser mais leves e prazerosas? Qual destas atividades vocês preferiam ter no dia a dia? E qual aquelas que vos causam mais stress ou ansiedade ou não querer estar ali a fazer a tarefa? Há um destes quadrantes que realmente é o autor do livro, o Steven, classificou como o quadrante que nos traz mais resultados, mais produtividade. Eu não sei se já pensaram, mas eu vou dizer que é o segundo quadrante. São as tarefas que são importantes e não adquiriram o estatuto de urgente. Porque quando é importante e já tem essa classificação de urgente, aí já há um stress ou uma pressa associada à tarefa. Portanto, preferencialmente, sempre que moverem as tarefas da coluna esquerda para as da direita, percebam se as conseguem colocar todas no segundo quadrante. Se não conseguirem, a coisa está meio desequilibrada. Está bem? Pronto. Quarto passo, planeamento. Poder das reuniões de planeamento. Para mim, planear é a base de tudo. Então, todos os trabalhos devem ter um início e um plano de execução. As tarefas existem no segundo quadrante porque foram planeadas e executadas antecipadamente. Ou seja, elas passam para o segundo quadrante porque foram definidas previamente em blocos de tempo, por exemplo, num calendário. Elas estão calendarizadas, as do segundo quadrante. E estão antes do tempo previsto para terminarem. Há uma ferramenta que nos ajuda a fazer isto, que chama-se Trello. Se quiserem apontar, Trello, com 2 L's. O Trello dá uma visão mais abrangente. É como
É como se nós tivéssemos não só a ver uma tarefa, mas o projeto inteiro. Ou seja, não é só ver a árvore, mas ver a floresta por completo. Nas reuniões de planeamento, conseguimos organizar as prioridades, atribuir menos tempo ou até excluir do planeamento diário ou semanal algumas das tarefas. Quais? As que não são importantes e as que não são urgentes. Existem outras, as do quarto quadrante, as do terceiro quadrante, que são não importantes, mas são urgentes. Estas, por vezes, temos mesmo que as incluir, não podemos ignorá-las. Porque imaginem um caso de um prazo legal que temos que cumprir. Então tem que se cumprir mesmo. Tá? Embora possa não ser importante, mas existe um prazo legal associado à tarefa. Então, o poder das reuniões com objetivos é criar prioridades, é colaboração conjunta, é uma dinâmica do planeamento do dia-a-dia, da semana, do mês, do trimestre. Isto de uma escala micro para uma escala macro. Quando é que eu preciso planear o trimestre? Quando eu estou a falar de objetivos da organização. Eu não vou planear a minha vida toda num trimestre, não. Mas a minha organização, eu planeio os objetivos dela e meço os objetivos trimestralmente. Quando é que eu planeio o mês? Quando tenho que saber que objetivos de entregas eu tenho que fazer aos meus clientes, munícipes, utentes, alunos. Então eu planeio o mês. Quando é que eu planeio a semana? Quando tenho objetivos de compromisso com os colaboradores, com os colegas de trabalho ou com o próprio trabalho. E quando é que eu planeio o diariamente, o meu planeamento diário? É quando eu tenho um compromisso diário dos colaboradores ou de mim próprio com as tarefas para aquele dia. Então, aqui a chave principal deste diapositivo é, nesse planeamento, devemos fechar no calendário, na agenda, as horas para reuniões de planeamento, que muitas vezes não se fazem. E este passo 4 não existe. Portanto, é preciso fechar na agenda espaço para reuniões de planeamento e, após as reuniões, reservar espaço para fazer o fecho dessa reunião, o resumo dessa reunião, que também muitas vezes é ignorado. Bloqueio de tempo. Quanto maior for a minha capacidade de planeamento estratégico, maior vai ser a minha capacidade de preencher os dias da minha agenda. Então eu tenho que ter esta capacidade. Planeamento estratégico. Ter uma estratégia. Então, o que é isto de bloquear o tempo? É reservar tempo para realizar as tarefas. É estabelecer um compromisso com aquilo que tem mesmo que ser feito. E é ter a disciplina rigorosa com os objetivos, pelo menos da semana. Então, que ferramentas me podem ajudar aqui? Trello, Google Calendar, dão-nos um conhecimento global do que há para fazer e aumentam a produtividade. Porque no Trello ou no Google, no calendário do Google, assim todos sabem o que têm que fazer e como têm que o fazer. Portanto, é óbvio que nem sempre vamos conseguir cumprir tudo o que está planeado. Isto é um ponto assente. Na verdade, não é isso que é importante. Na verdade, quando planeamos, o que é mesmo importante é conseguirmos ter uma familiaridade com todas as variáveis envolvidas no desafio ou no projeto. Porque quando eu sei falar dessas variáveis, quando eu estou à vontade para refletir sobre elas e para encontrar mais caminhos e possibilidades em cima dessas variáveis, eu estou no meu caminho de crescimento, de melhorar, de entregar mais, de entregar resultados com mais qualidade. Okay? Vamos avançar. Sexto passo. Não tem tanto a ver isto tudo, não tem tanto a ver com ferramentas ou com metodologias. A parte mais importante realmente aqui é o comportamento. Quem sou eu? Como é que eu sou? Como é que eu estou no mundo? Tá? Porque sem a minha presença, sem a minha forma de pensar, não há estratégia que resista. Tá bem? Então, na gestão do tempo, existe um tema que é o cronotipo. E no cronotipo,
nós podemos falar aqui em 3 tipos: o matutino, o vespertino e o intermédio. O matutino é cotovia. Não sei se é o vosso caso, mas a cotovia é uma pessoa que está muito ativa nas primeiras horas da manhã. Portanto, a sua concentração tende a diminuir à medida que o dia avança. Esta pessoa, perdão, vai maximizar a sua produtividade de manhã. Então é aí que devem estar as suas tarefas mais complexas e criativas, da parte de manhã. O vespertino ou coruja é mais noturno. Ele está mais energético, mais ativo à noite. A sua mente, a sua capacidade de concentração é melhor à noite. Então, ele atinge o pico da produtividade muitas vezes de madrugada. Eu lembro-me quando andava a estudar, muitas vezes ficava a estudar até às 3, 4 da manhã. Hoje em dia não. Hoje em dia prefiro acordar cedo porque consigo ser mais produtivo cedo. Portanto, isto não é estático, nós mudamos os ciclos da vida que eu falei no início. E porquê é que eu estou a dizer, estou aqui a apresentar-vos estes 3 cronotipos? E há o intermédio, que tem um padrão de atividade misto. Portanto, identifica-se com os dois, encontra um equilíbrio mais facilmente a atingir picos de produtividade em horários diversos. Portanto, este pode ter tarefas em várias alturas do dia. E eu estou a falar disto porquê? Porque não podemos esperar que uma pessoa que seja vespertina entregar-lhe tarefas para executar às 7 ou 8 da manhã, tarefas às vezes exigentes, complexas, criativas, porque ela ainda está a dormir. Quantos de vocês não têm colegas, ou vocês mesmos, que só às 10, 11 da manhã é que começa a funcionar? E outros ao contrário. Outros às 6 da manhã já estão bem despertos. Portanto, eu gostava que depois vocês me falassem também disto no final, qual é o vosso cronotipo e também o vosso perfil comportamental. Porque é que eu trago para aqui o perfil comportamental? Eu trago, segundo um psicólogo, William Marston. Claro que há outras formas de classificação de perfis comportamentais, mas eu abreviei aqui e resumi a 4. O analista, o planeador, o comunicador e o executor. Porque cada um destes perfis vai atuar numa área diferente. E nós estamos a falar de gestão do tempo. Gestão. Está aqui a palavra gestão. E nem todos estes perfis são gestores. Nem todos estes perfis são planeadores. E temos que ter consciência disto. Porque se eu não sou planeador, pouco adianta pedirem-me para fazer tarefas de planeador. Porque vai exigir um esforço tremendo da minha parte. E provavelmente não as vou fazer tão bem como se fosse um planeador. Então, as pessoas que melhor vão conseguir implementar qualquer metodologia de gestão do tempo e atividades são as pessoas que têm maior apetência e conhecimento em gestão. Quais são os perfis que têm maior apetência em gestão destes 4? É o analista e é o planeador. Tá? Quem é que é o analista? O analista é aquele que analisa dados, que olha para os números, que olha para uma tabela no Excel e descobre logo que há ali qualquer coisa fora do sítio. Demoram muito a decidir, mas encontram facilmente erros em dados. O planeador são pessoas que criam listas, organizam agendas e garantem que nada fica esquecido. O comunicador é aquele que está sempre a falar. Fala sobre tudo e mais alguma coisa, comunica, telefona a toda a gente, mas dificilmente se senta num computador a planear algo. O executor é aquele que executa. Normalmente até se associa mais a trabalhos físicos, mas o executor executa, aparece com as coisas feitas. No dia a dia, o executor o que quer é fazer entregas. Portanto, com qual dos perfis vocês se identificam? Se estão no analista ou no planeador, a probabilidade de terem mais sucesso nas atividades de gestão do tempo é maior.